Olá, você que é nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. Para quem não sabe, né, para quem está chegando pela primeira vez, a gente é um projeto de extensão aqui do IFCE, Campus Maranguape, e o objetivo da gente aqui é divulgar, né, o curso de Física e também falar um pouco sobre outras ciências, né, sobre a educação, né, outras áreas afins, tecnologia. E hoje a gente está aqui com um convidado muito ilustre, né? Um convidado que a gente conseguiu através do contato com a Maria e da mãe dela, a Jairla. Obrigado, Maria. Obrigada, Jairla, minha amiga E aí, Lívia, fala um pouquinho aí como é que funciona. do podcast. Uhum. A gente traz nossos convidados especiais, né? Entrevista um pouco para saber mais sobre eles, para saber sobre a formação, conhecer um pouco, fazer a divulgação, né, do professor também, por ser, assim, numa escola no interior, né? A gente não conhece tantos mestres, tantas pessoas que têm um domínio do conhecimento. A gente viu até que o professor teve uma aprovação aí, né? Que a gente vai Sim, falar no podcast. Então, para fazer essa divulgação e conhecer um pouco mais sobre ele. isso aí. E também a gente tem uma dinâmica, né, que funciona mais ou menos sempre da mesma forma, né? A gente está aqui tomando esse café hoje com o professor e vamos lá, vamos conhecer ele. Fala um pouquinho sobre você, professor. Fala galera, bom dia. Queria agradecer dia. primeiro pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, estar participando de um projeto tão massa, que é esses projetos de extensão universitária. Acho que eu me graduei em 2015, então na nossa época não tinha explodido ainda o boom do podcast, né? Mas assim, eu acho que seria uma ferramenta incrível. Eu fico pensando na minha época se tivesse essas ferramentas de divulgação, porque, cara, a gente precisa chegar nessa galera nova, a gente precisa divulgar, a gente faz uma parada muito massa. Falar de física, falar de ciência, cara, eu me arrepio. Em sala de aula, dando aula com o pincel na mão, a gente tem que fazer isso chegar na galera. Então, e não só na galera do ensino médio, chegar também no pessoal da graduação, porque a gente sabe que o nosso curso é um curso muito pesado, é um curso que muitas vezes no decorrer da caminhada a gente pensa, cara, será que tá valendo a pena esse esforço todo? E aí, mas é isso, é paixão, cara, é paixão. Física, você tem que ter apaixonado por isso, porque a caminhada é difícil na graduação, quando tu vai batalhar pra caramba para arrancar concurso, tu vai chegar em locais para trabalhar com a tua instrumentação vai ser péssima, tipo, a estrutura de laboratório. Então, assim, 90% loucura, porque tu tem que correr atrás. Então, assim, estou aqui para responder as perguntas, para falar um pouco Show. sobre o que rolou na minha trajetória, né, na física. E, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite. E eu vou falar um pouco, né, assim, sobre as nossas experiências, né, aproveitando aqui que o professor já se apresentou, falar, né, um pouco sobre, assim, a nossa participação nas Olimpíadas também, que já teve, né? Uhum. Que o professor Já participou da Olimpíada? Já participei da UBA, né? Há muito tempo atrás. Pois é, e tu, Rafael, participou de alguma? Cara, na verdade, eu sou um pouco mais velho, né? Eu passei muito tempo sem estudar. E, assim, pelo menos na minha época, a gente não tinha, assim, muita noção de como é que funcionava. Eu não sabia nem o que era vestibular até o terceiro ano, pra você ter uma ideia. E aí tinha muita ideia de, tipo assim, a gente vai terminar o ensino médio, vai começar a trabalhar. Era basicamente assim, pelo menos o meu contexto de realidade era assim, né? Que Foi funcionava. egresso de escola pública também, né? Sim, sim. Também foi egresso de escola pública. Pronto. Eu acho que a grande virada de chave para mim foi quando eu comecei a trabalhar, né? Eu saí de escola pública e aí eu teve uma seleção para uma escola grande aqui para trabalhar no laboratório de Fortaleza. E quando eu cheguei lá, tinha eu passei a trabalhar, o laboratório lá tinha as aulas normais do laboratório dentro da grade dos alunos de ensino médio e o restante da carga horária era praticamente todo trabalhado voltado para Olimpíadas. Então, assim, eu fui apresentado a esse mundo de competições científicas e a gente via nitidamente qual a diferença dos alunos que participavam de Olimpíada para a galera que não participava. Porque, assim, a Olimpíada Científica, ela te permite aprofundar no conteúdo, tu tem mais autonomia para estudar, tu não tá preso só a ver um capítulo, tá, vou ver 3 capítulos porque é só esse aqui que vai cair na prova. Tu não estuda para a prova, tu estuda para aprender, e assim, naturalmente tem a competição e tudo, tem as premiações, mas eu acho que é um estudo mais, eu acho mais bonito ali, aquele negócio, aquela pegada de você estudar porque você quer aprender, não Sim. porque tá preocupado com a prova ou a avaliação. Algo maior, né? Algo maior, exato. Assim, você realmente fica naquela, cara, eu vou aprender o máximo que der, vai chegar uma prova, vai chegar uma competição e vamos ver como é que vai sair a premiação, né? Então eu fui apresentado a esse mundo
e trabalhei muitos anos com a Olimpíada, né, na iniciativa privada. Passei muito tempo trabalhando. Então, quando eu chego no estado, já eu passei nesse último concurso, né, no 2021. Uhum. O concurso foi 18, né, mas devido à pandemia e tudo, a gente só entrou em efetiva regência em 21, né. Então já tinha muito isso na minha cabeça, né, de tipo, vou trabalhar a Olimpíada com os meninos. E aí no primeiro ano foi muito difícil, né, porque eu chego no 21, que foi muito quebrado ali o estado, né, tinha algumas diretrizes, né, que a gente não estava com as salas completas com os alunos, era um negócio meio quebrado, né, você dava aula com uma parte da turma, enfim, dinâmicas muito complicadas para se montar um projeto desse de Olimpíada, né? Sim. Mas já em 22 a gente conseguiu resultados muito bons na escola, né? De 22 para cá, eu não tenho esse número atualizado, mas eu acho que são mais de 22 medalhas nacionais em uma escola aqui no Olha aí. interior, né? A gente trabalha ali no Amanari. Com todas as limitações que o interior tem, né, Sim, sim. Carlos? E assim, é legal porque, pelo menos em Olimpíada de Foguetes, né? Quando os meninos chegam, os meninos já são conhecidos, né? Tipo, a equipe lá do Amanari, os meninos Peraí são que eles estão bons, vindo né? aí. Entendeu? Gustavo, nosso amigo, ganhou. Foi, Não foi? a gente tem 3 participações na jornada de foguetes no Rio, né? Foram Aham. 2 primeiros e um segundo lugar, né? E aí foi um segundo com gostinho de primeiro, porque assim, nas competições de foguetes, se você explode o foguete, é um lançamento de alcance zero, né? Sim. Então, os meninos saíram no primeiro dia com alcance zero, porque eles explodiram o foguete. E aí, no segundo, com muita gambiarra, a gente conseguiu. Porque explodiu o foguete, explodiu base, explodiu tudo. Então a gente pegou e montou tudo de novo de última hora, e aí conseguimos ficar em segundo lá, né, na jornada no Rio. Então, assim, cara, é um projeto muito massa. Você vê os Nossa. meninos, ver aquele conteúdo todo que está no quadro saindo, né, para a prática, né? Os meninos montando as coisas. A gente vai falar aqui, eu acho que dos grandes problemas. A gente tem limitações gigantes, a base que os meninos vêm do ensino fundamental muitas vezes não é boa, é muito difícil dar significado para os alunos, para tudo aquilo que é colocado no quadro. Então, essas possibilidades de tirar do quadro e jogar para a prática, para algo que eles podem fazer, é Uhum. algo que eles estão construindo. Porque, por exemplo, nada melhor, até brinco com os meninos com isso nas aulas de foguete, na primeira, nada melhor para ele entender estabilidade do que a primeira vez que ele solta um foguete, o foguete sai variando. Aí, ó, vamos lá, vamos corrigir, vamos fazer conta agora, entendeu? Ó, viu as continhas? Estabilidade aqui tá ok, perde um, agora vamos soltar de novo. Que Então ele massa. passa a entender o que é aquilo. Então estabilidade é isso, não um conceito abstrato que está no quadro, né? Então a gente tem pensando na formação do professor, a gente tem que capacitar melhor os professores, né? E apresentar essas possibilidades, porque teve muita coisa que eu aprendi na marra, né? Eu tive um primeiro contato e ia vendo, abri um edital aqui, eu vou olhar o que é que tem que participar. Então, se a gente conseguir preparar melhor essa galera que está chegando, né? Apresentar esse cartel, né? Esse cardápio de oportunidades, né? Uhum. Então, talvez seja uma possibilidade de melhorar de ampliar, né? Esses projetos. Com certeza, Carlos. Me fala um pouquinho sobre a tua formação, com a tua idade, de onde é que tu é, assim, a origem, Cara, eu né? tenho 30 anos, eu sou formado pela UES, né, o campus de Itaperi. Uhum. Formei em 2015 lá. E aí foi isso, venho de escola pública, venho de família humilde, então a realidade foi muito essa. Terminou física, eu tentei alguns mestrados, aí Sim. na época a bolsa de mestrado não é essa de hoje, era um valor Tu um tinha pouco. apoio da família, assim, quando decidiu fazer física? Cara, a minha família, eu fui o primeiro a entrar na universidade pública, Olha aí, que massa. então a minha família nem entendia direito o que era, né? Eu tive uma conversa com a minha mãe, né? Fui criado pela minha avó, no caso. Eu tive uma conversa com ela e falei, mãe, quero fazer física, né? E aí ela não entendia direito o que É era, educação física. na educação A física. pessoa sempre Mas pergunta desde até moleque eu hoje. quebrei muita coisa em casa, desmontando e montando, né? Desde Hum, pequeno. a Desde curiosidade. sempre Curiosidade, teve. desde pequeno, desde muito pequeno, eu sempre fui o nerdzinho da escola. Em relação a ensinar, tu sempre quis, foi uma coisa que foi surgindo? Foi surgindo, eu vou ser muito sincero, foi necessidade financeira. No terceiro ano, eu sempre fui desenrolado com matemática, com física, e eu tive um professor, né? Hoje ele é diretor de um dos IFs, né? Ele é diretor do IF lá de Ah, é? Baturité, o Lorival. Abraço, Lorival. Aí. Ele, ele me deu esse toque de como era a estrutura na universidade, porque eu não sabia nada, absolutamente nada. Então ele falou, olha, tem licenciatura, tem bacharelado. E aí ele falou, olha, na licenciatura você tem a possibilidade de dar aula, né, você ganhar um dinheiro enquanto você está na graduação. E bacharelado não, né? Tipo, ele não conhecia o curso, obviamente, porque ele não é da área da física, né? Uhum. Então, assim, era o que ele tinha de informação na época. Eu pensei, cara, eu preciso de grana, então eu vou fazer licenciatura e fiz.
passei para licenciatura em Física na UES e passei para Matemática na UFC. Só que eu moro no Passaré, que é a 4 quilômetros da UES, né? Então eu optei por fazer Física na UES, e porque Física era o que realmente eu queria. Eu sempre fui apaixonado por essa ideia de entender a natureza, sempre me intrigou muito, né? Eu lembro que eu acho que até um fato marcante na minha carreira, porque quando eu era muito pequeno, eu era muito perturbado para tentar entender como é que saiu o som, porque a mãe tinha um som antigo, era aquele que tinha um vinil em cima, né? Aquela que tocava, você bota o discozinho e tal. Sim. E eu ficava, meu irmão, como é que pode uma agulha encostar e o som sair? Como é que pode? Então, assim, eu era muito desse rolê de tentar entender, na época não tinha internet. Então, eu ia muito para a biblioteca pública de Fortaleza, lá no Dragão do Mar, pegar livros para estudar. E aí eu sempre Aliás, uma ótima dica, né? Biblioteca pública uma é ótima incrível. dica. A BS foi reformada, né? Sim. Então, por sinal, nem fui lá depois da reforma, né? Foi na antiga. Então, na época, o cadastro era bem simples, né? Você chegava lá com um documento de identificação, comprovante de residência, comprovante né? de residência, e você abria um cadastro lá para pegar os livros. É isso. Se não me engano, era 15 dias para devolver, então era muito Aí bom. dá para renovar? Dá para renovar, sim. Sim. Então, assim, então a minha mãe falou, vá, né? Vá. E a gente não tem muitas opções aqui, foi muito difícil no começo da graduação. Eu tinha que ir e voltar a pé 4 quilômetros, indo 4 voltando muitas vezes, porque a gente não tinha grana para passagem, mas foi isso, tipo, física era o que eu queria, era o que eu queria muito aquela ideia do cientista, né, do físico. Então, cara, eu quero entender a natureza, eu quero colocar isso aqui para frente. E aí fiz física lá. Aí terminei em 2015, né? E quando eu terminei, eu queria fazer mestrado, né? Queria seguir a carreira acadêmica. Tu conseguiu fazer a graduação toda só estudando? Foi tranquilo? Não, trabalhei desde o segundo semestre. Mesmo? Foi quando eu entrei no... Mas na área? Foi. Eu entrei logo no começo, eu entrei num colégio grande aqui, lá de Fortaleza. E aí fiquei trabalhando como auxiliar de laboratório. E aí fui promovido para professor logo pouco tempo depois, com 1 ano de trabalho de laboratório, né? Tive apoio de pessoas, assim, eu sempre falo isso, né? O trabalho que a gente faz, que todos os resultados que eu colhi na vida foi um negócio feito a muitas mãos, não é mérito só meu. Sim. Então, também tenho que agradecer ao professor Ednei Mello, também é da física, é professor do IF hoje, professor da rede. Então, ele me deu um apoio gigante, me deu materiais, cara, foi um cara excelente. Foi o meu primeiro coordenador, né? Ele era coordenador dos laboratórios. E foi um cara que me deu a primeira oportunidade para entrar em sala de aula, para dar aula de Olimpíada, para a UBF, no caso, né? Que era da iniciativa privada. Então, e aí, assim, eu sempre tive essa ideia de simplificar as coisas para os meninos, né? Simplificar e dar significado. Então, eu sempre gostei de tentar levar um experimento para aula, sempre gostei de, sei lá, uma coisa bem simples, usar uns pincéisinhos coloridos para, tipo, a substituição, eu tenho, sei lá, calcular a força de atrito para substituir numa aplicação de segunda lei de Newton, por exemplo. Aí eu pagava o pincelzinho de vermelho aqui para o FAT, calculava separado para linkar. Então, eu sempre tive muito esse cuidado com a organização de quadro. Então, isso acabou chamando um pouco a atenção e eu fui promovido, né? Me tornei professor dessa instituição. Depois disso, Tu trabalhava com ensino médio? Com ensino médio. Ensino médio. E aí tive a oportunidade de pegar bolsa na universidade, bolsa de iniciação científica, bolsa PIBID, monitoria acadêmica. E aí foi um momento de escolha na minha vida, né? Tipo, eu estava na iniciativa privada e tinha a carreira acadêmica. E aí, nesse momento, eu optei por sair da iniciativa privada e curtir esse momento na universidade, né? De pegar essas bolsas. E aí foi muito importante para mim porque eu tive contato mais maduro com a escola pública, principalmente com o PIBID, com a bolsa PIBID, né? Então, assim, eu conheci professores excelentes. Que é um programa incrível, né, cara? A gente participou aqui também no IES. Então, assim, você chegar... saudades. Você chegar e ter contato com essa realidade da galera foi muito diferente, porque eu saí de um local que eu tinha toda a estrutura possível, laboratórios extremamente bem equipados, para um local em que o professor estava quebrando a cabeça para, cara, onde eu consigo material de baixo custo para fazer um experimento aqui. Então, foi importante para minha formação demais ter esse choque, né, de realidades. Eu acho que foi quando caiu a ficha que eu pensei, cara, se eu passar em um concurso público, eu vou ter que me virar para... Não vai cair do céu, não vou chegar e vou num local que vai estar extremamente bem equipado. Eu vou ter que me virar. Então, foi muito importante a bolsa PIBID para mim. Acho que da minha formação, de todas as bolsas que eu participei, a PIBID foi excelente, assim. Aí fui monitor também na disciplina de eletricidade e magnetismo. Lá na UES. Lá na UES também.
E aí, quando eu terminei minha graduação, eu tinha essa ideia, né, de ir para academia, mestrado, doutorado acadêmico. E só que aí veio a realidade da vida, né? A bolsa na época não era o valor que é hoje, era menor, né? Uhum. E aí já não era reajustada há muito tempo, então já era bem defasado. E eu tinha muitas escolas da região em que eu morava mesmo me oferecendo para trabalhar e tudo. E aí eu tentei ainda conciliar algumas vezes o mestrado com trabalhar, não deu, não deu. Ah, tu já estava no mestrado aí. Não, eu passei nas seleções, né? E aí, quando você vai entregar a documentação e tudo, algumas pedem para você receber bolsa, né? Que você assine que você não tem nenhum vínculo. Então, assim, eu não podia ter vínculo CLT junto com a bolsa do mestrado, né? E viver com a bolsa não estava dando porque eu tinha realidade de casa e tudo, não era só eu, né? E aí eu peguei, não, então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou dar aula, porque financeiramente eu pagava mais que a bolsa, mas eu vou fazer bem feito. E aí comecei a trabalhar dando aula e fiquei com um hiato na academia de 2015 até 2020 e... Também que ano? 25, né? Acho que 23, isso péssimo. São 10 anos. Foi um hiato de... Não foram 10 anos, né? Porque eu estou no final do mestrado. Eu conheci depois o mestrado profissional de ensino de física. E aí eu decidi tentar fazer. E aí passei no mestrado profissional, no campus da FECLESC, né? Um campus da UES, é o Polo 23 do mestrado. E, cara, se abriu um mundo pra mim. Então, um abraço pra galera da FECLESC, né? Mandar um abraço aqui, fazer a média com o coordenador, o professor Macares, e com o meu orientador, né? O professor Sérgio. Então, assim, cara, lá é um polo excelente. É um polo muito voltado. A gente pesquisa muito sobre como levar para a sala de aula de maneira ativa, com os alunos sendo protagonistas, temas de física moderna e contemporânea, né? Incomoda muito a pegada de que a gente está ensinando física do século XVI, física do século XVII, e a física não está parando, né? Então, como é que a gente leva, né? Como é que a gente leva para a sala de aula esses temas recentes, né? Então, assim, tem trabalhos incríveis, né? A minha noiva, por exemplo, está querendo abordar o quinto estado da matéria com os meninos no ensino médio, né? O condensado de Bose-Einstein. Tem outro colega que está abordando ondas gravitacionais, né? Como tentar trazer isso e levar para a sala de aula, obviamente que sem... Né? A gente não está falando de levar conta para os meninos, mas é apresentar conceitualmente para eles o que é, do que se trata, eles entenderem que a física não parou, né? Então, é um polo que pesquisa muito sobre isso. Que massa. Porque é um processo, né, Carlos? A gente apresenta inicialmente uma ideia ampla, né? E com o tempo, né, as próximas gerações vão melhorando aquilo e vai ficando mais próximo da realidade deles, né? Sim. Eu acho que é muita pegada de que não é o que você vai ensinar, é como você vai ensinar para ele. Então, é um polo incrível, né? Tipo, caso vocês queiram, né? É uma viagenzinha, né, para Quixadá, mas, cara, é uma experiência muito massa. Né? Então a tua dinâmica é sempre viajando? Sempre viajando. Hoje eu ainda tenho um vínculo com uma instituição privada em Juazeiro do Norte. Pronto. Então eu fico nesse rolê. Eu trabalho, eu sou concursado no Estado, parte da minha carga horária no Estado, né? Eu sou efetivo da rede estadual. Aí eu tenho o meu vínculo com o mestrado ainda. E tenho esse vínculo com a instituição privada no interior do estado, né, em Juazeiro do Norte. Semana agitada, né? Semana agitada. Tem tempo assim para parar? Não, hoje a gente vai ficar tranquilo. Agora deu uma aliviada no mestrado, né, porque as aulas são nas sextas e sábados, né? Então a gente não tá tendo aula dia de sábado. E aí eu consegui esse horário, tanto que foi por isso que foi essa loucura da gente conseguir, né, ajustar os horários. Não, mas horários é uma coisa complicada. Até pra gente mesmo. E a dinâmica é isso. A correria. Mas tu sempre foi assim, agitado? Sempre fez várias coisas ao mesmo tempo? Sempre. Até a minha metodologia na aplicação do meu trabalho, né, o meu orientador falou isso, né, que é rotação por estações, porque eu montei 4 estações para trabalhar radioatividade com os meninos, né? Física de partículas e radioatividade. Então é por isso, porque tipo, eu programo, eu gosto de fazer experimentos com os meninos, então eu criei várias estações para conseguir fazer isso, porque é uma loucura, minha cabeça funciona a mil, assim. Quer entrar mais no assunto agora, Olivia? Eu? Fala um pouquinho sobre como é que funciona essa dinâmica das Olimpíadas, Carlos. Quais são as que tem assim, as mais conhecidas, né? Pronto, para a realidade vou focar um pouco na realidade da escola pública, né? O que nós temos? Nós temos a UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela acontece anualmente, tradicionalmente no mês de maio. A prova é bem simples, ela é fase única, né? Então são 10 questões, 7 de astronomia, 3 de astronáutica. Múltipla escolha?
múltipla escolha, né? Só que aí tem algumas questões que são de VOF, e aí ela, por exemplo, se ela tiver um ponto toda a questão, cada item correto do aluno seria 0,2, né? Então, acaba ficando por isso, tem umas notas meio quebradas, é por isso, né? Porque elas são 10 questões de múltipla escolha, mas tem algumas que são de marcar VOF. Entendi. Então, ela é fase única, né? O aluno que for bem tem o corte da OBA, né? Tem o corte, já é medalha, e abre as portas para os meninos para terem, quem tira de 7 para cima tem acesso às seletivas para a Olimpíada Internacional, para a montagem, né, dos treinamentos para a Olimpíada Internacional Seria uma segunda fase. Astronomia e Astronáutica. Isso, só que assim, não tem a dinâmica de medalhas, né? Eles ganham a medalhazinha na OBA, acabou a OBA, começa o treinamento para as internacionais. E aí eles fazem provas online, e aí vai enxugando, até ficar um grupo bem restrito, que é o grupo que vai formar o time que representa o Brasil nas Olimpíadas Internacionais, né, de Astronomia e Astronáutica. Então tem essa possibilidade, né? Tem também a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física para as escolas públicas. Essa já não é mais só em uma fase, né? Então é uma dinâmica parecida com a da OBMEP, né? Então os meninos tiram um dia, fazem a provinha ali, primeira fase múltipla escolha, depois aí sim, enfim, a OBFEP, ela acabou as inscrições há pouco tempo para as escolas públicas, né? Então também é uma Olimpíada muito massa. Agora tem uma pegada mais... É física. Tipo, na de astronomia e astronáutica, né? Tem física, obviamente, mas é bem puxado para essa ideia, né? De astronomia. Já na de física, não. Pode cair tudo. Sabe? Sim. Tudo que a gente vê no ensino médio. E tem uma que mobiliza muitos alunos, que antigamente era MobFog, né? Que agora é a UbaFog. Né? Dos foguetes, né? Que é a dos foguetes. Que basicamente os meninos no nível 4, que é ensino médio, que é o que eu trabalho, eles têm que construir um foguete que a propulsão dele o combustível é uma concentração de vinagre e bicarbonato de sódio, certo? Então basicamente eles têm que construir um foguete. Então eles vão estudar aerodinâmica, centro de massa, centro de pressão, estabilidade. Então assim, eles têm que ver tudo isso, montar um foguete e lançar esse cara. O maior alcance vai ter o melhor resultado, né? Então, num primeiro momento, parece razoavelmente simples. Tem que ser de garrafa PET? Tem que ser de garrafa regra? PET. Certo? Tem que ser de garrafa... Assim, nas últimas jornadas que nós fomos, né? Tem uma galera lá do Sudeste que está fazendo com fibra de vidro. Estão montando a sua própria garrafa. O negócio está ficando, tipo, bem... É permitido, não tem nenhuma restrição. Isso, é sugerido que seja com garrafa PET, mas tem uma galera fazendo, inovando aí com novos materiais e tudo. Então, mas a grande realidade, assim, 90% ou mais de quem compete no Brasil todo usa garrafa PET, né? Entendi. E aí tem toda tem tipo, muito aprendizado acumulado nesse tempo, porque, por exemplo, nós vimos que as garrafas comuns de refrigerante, por exemplo, as comuns normais, elas aguentam uma pressão menor do que as garrafas retornáveis. Então, é interessante a gente gerar a maior pressão possível dentro de uma faixa de segurança no foguete. Então, a gente passou a não usar mais as garrafas normais, né? A não ser para testes simples, né? Então, assim, a gente vai testar a vedação de base, alguma coisa, mas, no geral, a maior parte do nosso trabalho é feito com garrafas retornáveis, né? Eu sei aquela mais durinha, né? A mais durinha, exato. Então, assim, a questão de a gente utilizar alguns softwares, por exemplo, o OpenRocket, para a gente modelar, a gente pega o nosso foguete, modela ele lá, a gente simula condições de vento, simula muita coisa, simula o peso na ponta, simula o tamanho da aleta, o tipo de aleta do foguete, a gente simula tudo nele, e aí a gente vê que, tipo, para as condições de lançamento que a gente vai ter, vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai ter. A gente pega e monta, a gente testa. Aí, às vezes, o teste sai lindão com a teoria, do nada sai tipo, muito errado. Cara, é isso. Então a gente pega e é muito massa os meninos acompanharem isso, né? Esse processo de criação. Esse ano a gente fez quase uma linha de produção no laboratório, né? Que assim, uma galera ficava cortando a aleta, uma galera ficava tipo lixando o bico de foguete, enfim, foi muito massa, né? Esse contato com os meninos. Então, assim, é uma experiência massa, é uma experiência muito massa. Os meninos dinâmica, né? Os meninos realmente colocam a mão na massa. E o mais importante, né? Tem a parte, obviamente, de soltar foguete, de toda aquela parte artística da coisa, mas também tem muita ciência por trás, tem muita física por trás. Eles vêm física, vêm química, né? Vêm matemática. Então, é muito massa, né? É uma experiência que eu queria ter tido na minha época de ensino médio. É aquilo, né? Eu terminei, assim, né? Me formei em ensino médio, né? Agora em 2020, recente, né? E eu vejo, né? Que hoje em dia tem mais uma preparação para essa questão das Olimpíadas, da questão também dos foguetes, né? Porque
pelo menos na escola em que eu estudei, não tinha tanta essa preparação, sabe? Eu vejo que você falou do processo que faz, com os foguetes e tudo mais. E eu vejo que, pelo menos no meu tempo, por ser assim, recente, né? Eu acho que não tinha tanta essa preparação como tem agora. É uma coisa assim que eu vejo que acho que deveria. Eu vejo que com o decorrer dos anos vem melhorando, né? Mas que, assim, se antes tivesse tido mais. Pelo menos eu queria, né? Que no meu tempo tivesse tido mais essa preparação. Não só assim em questão em relação aos foguetes, mas também em questão às Olimpíadas, porque eu vejo que eu participei da OPA, mas não tinha tanta essa preparação como tem hoje. Eu queria saber como é que acontece, assim, você prepara os seus alunos para as Olimpíadas, como é que funciona. Tem aulas específicas, né? Isso, porque no meu tempo não tinha, só, gente, a OPA é tal dia, pronto. E hoje em dia também, às vezes os horários são tão apertados, né, Carlos? Sim. Não sei se tu concorda, porque tem tantas atividades, como é que funciona? Pois é, aí a gente tem um problema seríssimo que é essa questão de calendário, de horários, né? Porque o que acontece? Física valendo, né? O conteúdo obrigatório de física. A realidade de muitas escolas no estado do Ceará é que a gente só tem uma aula de física por semana, né? Na turma. Então a gente entra, a gente tem que fazer frequência, muitas vezes a gente tem que organizar os meninos. E eu tô falando de uma ótica, de um local que eu tenho um apoio incrível da gestão, a minha escola é excelente. A gente Pode dizer o nome? Posso, Antônio Luiz Coelho, né? Na Ronaria Antônio Luiz Coelho. Então, assim, Abraço aí. abraço, né? A gestão é incrível. Então, a gente não tem problemas de indisciplina, assim, absurdos. Tem o normal de uma escola, mas, assim, eu falo, conversando com outros colegas, que eu vivo praticamente no céu nesse sentido. Então, eu tenho apoio da gestão, essa loucura tudo que a gente inventa, a escola tá lá do lado, beleza, vamos lá. Então, a gente tem eu tenho um apoio gigante da escola. E aí, o que acontece? A sobrecarga horária. Eu tenho a sorte, né, de ser professor coordenador de área, né? E aí, isso me dá um tempo, né, para planejar as atividades e tudo. Uhum. E aí, o que acontece? Eu uso parte desse meu horário de planejamento para preparar os meninos, né? Para ter assim, e não é não é algo, tipo, não dá para montar um horário semanal direitinho, mas a gente consegue, a gente tem uns meninos que querem participar, que gostam, e a gente vai montando grupos e vai apresentando para eles, resolvendo. A dinâmica é muito resolver prova antiga, eu monto TDs, eu tenho uma certa experiência, então a gente já tem noção de mais ou menos o padrão da prova, né? O que é que vem, o que é que não vem, então eu dou uma filtrada em alguns materiais, entrego para eles, então assim, funciona muito nessa dinâmica, né? Tem esse problema de carga horária, que é gigante, né? Mas, como você falou, isso é uma coisa muito do professor. O professor vai ter que desenrolar e aí ele vai ter que ver dentro da realidade dele se ele consegue uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se ele monta um grupo no WhatsApp e fica mandando materiais para os alunos, né? Então, assim, é muito do professor, certo? Você manter essa dinâmica de montar esse horário. Algumas escolas, o que eu consegui fazer, porque assim, desde que eu entrei no estado, aí a gente passou por muitas mudanças no currículo, né? A gente teve um novo ensino médio, um novo ensino médio, quando a gente Novíssimo. um novíssimo ensino médio. Então, assim, o que já aconteceu em anos anteriores, né, foi que a gente tinha um horário destinado a Olimpíadas eletivas, tinha a base comum, né, e tinha os itinerários formativos. Dentro dessa parte de itinerários formativos, o aluno tinha a opção de escolher como completar esses horários, né? Então ele tinha a opção de escolher algumas disciplinas. E aí eu montei uma que era a eletiva de Olimpíadas, e aí eu falei para os meus alunos. Tem liberdade para montar o professor? Tinha antes, né? Agora mudou. Eu também estou tentando entender, eu tô um pouco perdido. No ano de 22, né, tinha essa possibilidade. A gente tinha um novo ensino médio, que não é mais um novo ensino médio, né? Então, dentro dessa dinâmica, tinha a formação geral básica, que é o que a gente teve todo mundo aqui, né, pré-escola, aquela grade normal, só que reduzida, né? As cargas horárias bem reduzidas. A gente pegou vários currículos diferentes, e aí cada currículo as regras mudavam, né? Então eu peguei uma época em que tinha possibilidade, né, quando eu entrei no estado, de dedicar parte da carga horária, que não era a formação geral básica dos meninos, que era o que a galera chama de itinerário formativo, que era basicamente eles tinham acesso a um cardápio de disciplinas que eles escolhiam como complementar a carga horária deles, né? Então, na época eu pedi para os meus alunos de Olimpíada se inscreverem na eletiva de Olimpíada na época, acho que era Olimpíada de Matemática, uma coisa assim. Mas era o que tinha mais perto do que a gente queria fazer, então a gente montou um grupo de Olimpíadas lá na escola, nessa época, né?
E aí depois, com a mudança que teve agora, já saiu essa possibilidade, né, de aumentar a carga horária da formação geral básica. Então, eu estou usando mesmo meu horário de planejamento, quinzenalmente, às vezes, ou tô mais livre, uma vez por semana. E aí dou aula para os meninos, fico mandando material, fico mandando prova antiga, prova resolvida, né? Às vezes eu pego uma prova, resolvo no meu tablet aqui, mando para eles, para eles darem uma olhada. Então é muito nessa dinâmica, né? Caramba, Existem realidades e realidades, né? é isso aí. Ei, professor, tira uma dúvida. Em relação, assim, por exemplo, quem está assistindo a gente, né? Se na escola da pessoa não tiver essa dinâmica, como é que funciona, assim? Depende da gestão, depende mais do professor? Como é que funciona? Assim, para iniciar, né? Não sei se vai Cara, ter. é uma parceria. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente tem que Uhum, passar por um processo de... Você quer levar Olimpíadas para sua escola? pronto. Converse com a sua gestão, né? Explique a importância do projeto, porque assim, se você estiver alinhado com a sua gestão, vai ser muito mais fácil. Porque, por exemplo, no horário que eu estou livre na escola, às vezes o aluno está em aula com outro professor, né? Ele não está livre. Então, se você tem um apoio da gestão aí, você consegue ter essas negociações, explicar a importância, não, vou tirar o menino só uma aula rapidinho, não é sempre, não é, eu tento colocar isso não na mesma aula toda semana, entendeu? Uhum. Para que o aluno não perca, por exemplo, a aula de outro, só a aula de um professor específico. Uma outra possibilidade, né? Nos sábados letivos, na escola, toda escola tem sábados letivos, você pode tirar um sábado desse para dar aula para os meninos, levar eles para assistir essas aulas, né? Então, eu falo que é de realidade por realidade, porque no caso da minha, né, o problema do sábado letivo, transporte escolar. Eu trabalho em uma região que os meninos moram em distritos muito afastados, muito longe. Então, assim, é difícil mobilizar todo mundo no sábado letivo para ter aula de Olimpíada, né? Então, por isso que na minha realidade o que se encaixa melhor é isso. Quinzenalmente ou semanalmente, eu vou tirando os meninos ali, tentando mudar esse horário. Por exemplo, eu não tiro sempre, por exemplo, na segunda-feira às 3 da tarde, porque senão o aluno sempre vai perder aquela aula daquele professor. Vai Então, eu intercalando, vou né? tentar intercalada para que eles tenham acesso, né, a esse material. E basicamente é isso. Então, assim, se você quiser levar para sua escola, converse com a gestão, explica a importância, monta um plano, um projeto legalzinho. O básico, não é uma coisa muito sofisticada. Do que tu precisa, né? Tu vai precisar do quê? Ah, preciso de pelo menos uma vez por semana que eu me juntar com os meninos para dar essas aulas. Eu preciso, por exemplo, de material de apoio. Eu preciso que a escola consiga imprimir os materiais para mim. É possível? Porque tem escolas que não é possível, certo? Tem escolas que a gente tem recursos extremamente limitados. E aí você vai se adequando a cada problema que aparece. Se a escola não consegue mandar, não consegue imprimir material para os meus alunos, cara, manda PDF no celular do moleque, entendeu? Entendi. Então é muito se adequando à realidade, né? Eu sei que do ponto em que eu estou hoje, eu sei que eu estou no ponto intermediário, não é o melhor cenário possível de estrutura, mas eu não estou no pior lugar também. Eu tenho apoio da minha gestão pra caramba. Pronto. Então tem muito isso. Vocês conseguiram alguns resultados bacanas, né? Pelo que eu Sim, entendi. E aí também tem uma logística de viagem, né? Que tu viaja com os meninos e sim, tal. sim. Em relação a esses resultados, eles geram alguma coisa assim interessante para a escola? Em relação a melhorar a estrutura? Ou ainda não está nesse nível? Como é que Não, assim, funciona? a distribuição de verbas no Estado, ela não é associada a resultados em Olimpíadas, né? Mas ela é muito ligada a notas em avaliações externas, né? Como SPAES, como SAEB. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, é um efeito dominó, né? O aluno que é bom, por exemplo, numa OBA da vida, né? Não sei se vocês tiveram acesso à última prova desse ano, mas tiveram muitas questões que o aluno precisava basicamente calcular médias, Sim, precisava fazer análise de gráfico, verdade. precisava somar e subtrair frações. Então, assim, um cara que consegue uma medalha de ouro, por exemplo, na OBA, ele está dominando isso. E aí ele chega no SAEB, no SPAES da vida, ele consegue se dar bem. Entendeu? Ele chega no Enem da vida e consegue se sair bem, pelo menos no básico de matemática. Então, Uhum. assim, por isso que eu gosto muito da ideia de Olimpíada, porque, assim, tu tá preparando o cara, entre aspas, para uma competição, mas não é só para aquilo. Entendeu? O conhecimento que ele está aprendendo ali, em física, ele já vai já vai ter visto muita coisa. Quando eu for falar, por exemplo, de empuxo, né? Ou de pressão com os meninos de hidrostática, nos meninos do primeiro ano, quem participou de foguete já vai ter uma noção diferente. Entendeu? Então, é um efeito dominó. A gente não ganha financeiramente por nada disso. Né? Uhum. O ganho realmente é acadêmico, o ganho é um ganho intelectual, é um ganho de autonomia dos alunos. Então, mas assim, financeiramente falando, a gente não tem nenhum retorno em relação a isso. O que acontece é que para essas viagens, algumas vezes o governo do estado ele financia, né? Em alguns casos, não são todos, né?
mas em alguns casos a gente tem financiamento, né, do governo do estado para participar dessas competições. Entendi. Eu queria saber, assim, professor, como que funciona, como os alunos lidam com toda essa preparação, se eles têm interesse, né? Como Como é feita a seleção desses alunos, né? isso? Pronto. Depende deles, né? Eles que se interessam. Como é que Na questão eu sou professor de todas as turmas da escola, né? Então os alunos têm semanalmente contato comigo e entre explicação de conteúdo, um ou outro, eu vou falando para eles sobre. Eu sou um apaixonado por física, então assim, uma vez ou outra eu leio um artigo, aí eu falo, galera, vocês sabiam que a galera tá estudando isso, entendeu? Vocês têm noção. E aí eu acho que acaba despertando um pouco nos alunos essa vontade de conhecer e de entender mais. Aí eu falo, ó, vai rolar aí umas aulinhas de Olimpíada, quem tiver interesse, entendeu? Um dia eu passo um formulário aqui na sala. Aí eu fico nessa, quando é dia março, por aí, que é quando a gente organiza o horário da escola, tem várias dinâmicas extras aí que acabam influenciando diretamente no nosso trabalho, né? Esse ano, por exemplo, teve a seleção de professores temporários, né? Que demorou muito, né? Então, assim, foi terrível isso é minha opinião sobre o assunto, a forma como foi feito. Então a gente começou o ano letivo, né, com praticamente só os efetivos, e a gente teve que atrasar um pouco o início, enfim, dentro dessa dinâmica toda, acaba atrasando os nossos projetos de ensino extras, né? Tem que reformular tudo, a questão de data, a gente tem a limitação que até maio os meninos têm que ter visto o básico para a primeira fase, né, para a primeira Olimpíada, que é a OBA. Então, aí eu pego e me organizo, passo um formulário de sala em sala e explico, galera, quem quer participar da OBA, marca um xizinho. OBA e OBA FOG, marca 2 xizinhos. Aí eu explicar de quem participa da OBA FOG tem que estar inscrito na OBA automaticamente. Tem esse vínculo, né? E aí eu passo nas salas e a galera se inscreve, entendeu? E aí e eu tento montar também a Olimpíada interna da escola, né? A mostra LC de foguetes, né? Que aí a gente pega e monta uma competição nos moldes, né, das competições maiores que a gente já participou e a gente organiza, né? Ano passado, por sinal, foi até no Parque de Vaquejada do Novilha de Prata, lá no Itapebussul, né? O professor Cláudio lá no Clube de Aeromodelismo de Itapebussul, ele conseguiu organizar o espaço pra gente, né? Ele tem um projeto muito massa também, que é o Aerocláudio, é uma escola que ensina aeromodelismo de forma gratuita, né, voluntária. É só chegar lá e quiser aprender. Ele tem muito material lá dentro, assim, um cara... Eu não conhecia. Estou fazendo a divulgação sim, aqui. o Cláudio tem um projeto muito massa lá, o Aerocláudio, dê uma olhada lá depois. Depois vamos chamar o Cláudio para vir, né? Show. Mais um convidado para a lista. Meus horários aí. E assim, professor, em relação... Aí a adesão dos alunos geralmente é boa? Como é que funciona? É usada essas notas na bimestral, alguma coisa assim? Pronto, Eles aí ganham... bonificação, né? Isso. Pronto, eu já... tem a minha parte chata, né? Às vezes eu já usei como bonificação, mas com o passar do tempo, eu passei a deixar... Esse ano, por exemplo, eu não bonifiquei de forma alguma os alunos, né? Assim, não com... Existe... É complexo, porque assim, depende muito do momento que a sua escola está. Como no começo, como eu estava querendo que o projeto ganhasse capilaridade, que tivesse uma adesão maior, aí eu dei essa motivação da pontuação. Só que tem os prós e os contras, né? Quais são os contras? Tem uma galera que vai chegar, tipo, muitas vezes atrapalhar o momento de prova dos alunos, né? Vai por causa da pontuação, vai, sei lá, conversar na hora da prova, entendeu? Atrapalhar os meninos. Então, assim, eu passei no último ano agora, esse último ano, eu não bonifiquei, não informei a eles, né, sobre bonificação alguma, né, na hora que eu fui divulgar a Olimpíada, né? Galera, vai ser o seguinte, se inscrevam, vai ter tal dia, então não informei sobre bonificação, né? Mas eles ficam me perguntando, tia, a gente vai ganhar ponto? Aí eu estou em processo de decisão ainda. Isso aí. Alguma colocação, Liviazinha? Não. Sim, pois é. Aí esses resultados que tu teve, né, ao longo desses anos, já faz o quê? 3 anos que tu tá lá? Foi o meu 4º ano na escola. 4º ano, né? Aí teve o período da pandemia, né, que pegou um restinho. Isso, eu peguei o finalzinho de 21, né, na escola. Aí eu tive anos letivos completos, né? Teve o 22, o 23, o 24, né? E agora eu dei início ao 25, né? Lá na escola. Aí nesses anos, como é que ficou, assim, o retrospecto, né? Pois a gente teve no primeiro ano na escola, foram... eu sou péssimo de lembrar de cabeça, mas que eu lembro de resultados, assim, muito bons. A gente teve 2 ouros na OBA, né?
em 22 e 5 ouros na época na Mobfog. 5? Aí foram 5 ouros na Mobfog e 2 e 2 ouros. Ah, e eu acho que teve prata também na época. Aí a gente teve 2 ouros na Oba. Depois a gente teve prata na Oba, teve acho que 7 medalhas, ou foram 8 na Mobfog, entre pratas e bronzes. Aí ano passado a gente teve, acho que foram 3 ouros, 2 pratas na mostra da Mobfog e teve, salvo engano, bronze na UBA, né? Então, assim, vai sempre numa faixa aí de aproximadamente vem 7, 8 medalhas por ano, né? Com os meninos. A gente está esperando o resultado desse ano, né? Para ver como é que vai ser. Mas a gente tem boas perspectivas, porque a carta convite para a jornada de foguetes, ela sai antes do resultado, né? Então a gente foi convidado esse ano também para participar. Então é sinal que os meninos foram bem, né? Então a gente tem, só que não saiu ainda as medalhas, né? Eles já fazem baseado mais ou menos no resultado que Isso, já né? teve, né? Então a gente já recebeu a carta convite, né? Tem da jornada desse ano, mas a gente não sabe ainda a colocação dos meninos, né? Qual medalha eles tiraram. E em relação, assim, quais são as portas que se abrem para eles, Carlos, assim, no sentido de tem alguma faculdade que aproveita essa nota? Como funciona? Tem nos últimos anos, eu posso errar o período, mas acho que nos últimos 3, 4 anos, algumas universidades têm aceitado o currículo olímpico dos alunos como processo de seleção, né? Algumas universidades têm o tradicional, o vestibular tradicional, outras usam o Enem e, por exemplo, a Unicamp, ela destina uma parte das vagas para o currículo de Olimpíada dos alunos, né? Que você apresenta, né? Aqui no Ceará, eu acho que não tem nenhuma instituição que faça isso ainda, eu posso estar errado, mas que eu não lembro na minha cabeça. Mas, por exemplo, o Sudeste é mais comum, né? Você aproveitar o seu currículo olímpico. Entendi. Mas, além disso, né, tem a questão do intercâmbio de conhecimentos, né? Um moleque que sai daqui, de Maranguape, vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Nossa. E assim, a gente Às vezes nunca andou de avião, não, nunca sim, teve. todas as vezes que eu levei meus alunos, todas as vezes era a primeira vez deles, né? Que massa. Então, é uma realidade diferente, assim, e ter contato com outros professores, outros alunos, né? Uma parte do evento lá no Rio é eles subirem num palanque no auditório, botar a basezinha deles, colocar o foguete, para pegar uma apresentaçãozinha de slides e explicar o que eles fizeram. Explicar resultados, explicar como é que a base funciona. E assim, o auditório lotado, 70 equipes. Galera nervosa. Galera nervosa. Para eles, eles sempre falam que é a pior parte. É uma preparação psicológica tua, Sim, né? sim. Com Eu falo eles. pra eles, galera, eu tento ficar bem no centro, lá atrás, e aí galera, tá aperreado, olha pra mim, entendeu? E eu falo, apresenta pra mim, olha pra mim, eu tô lá no final, entendeu? Nossa. E assim, mas assim, deu super certo. Os meninos, eles morrem de medo, mas assim, da última vez que foi engraçado, porque a nossa base tava, a gente bota um pouquinho de óleo nela pra não fazer tanto barulho, né? E os meninos esqueceram, eu deixei tudo com eles, não, galera, resolvam aí, se preparem. Aí eles esqueceram de colocar o óleo. Então, tem até no vídeo, eles começam a apresentação abrindo a base, ela faz um barulho de porta rangendo gigante. Então todo mundo começou a rir. Então, assim, já deu uma quebrada no gelo e eles já começaram bem mais soltos, né? Foi bem legal. Sim. Então, é uma experiência muito massa. Nossa. E assim, o apoio dos pais, como é que funciona? É sempre bom? Cara, a gente teve muitos casos legais, assim, de pais presentes, de pai que leva o moleque no aeroporto, né, que faz todo o esforço do mundo. Mas, infelizmente, também tem casos de pais que não estão nem... A realidade dos meninos é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, é muito... Os pais que são próximos, cara, abraçam a mesma causa, abraçam a ideia. Mas a gente já teve casos de alunos que os pais não estavam nem aí. Né? Eu acho assim, que se você não quer dar um apoio para o filho, né, você tem que garantir pelo menos que, assim, se o professor tá com esse empenho todo, né, Lívia? Isso. Como é que tu acha essa situação? Acho que sim, tem que participar, querendo ou não, né? Pelo menos eu falo, assim, por experiência própria, né? Que eu gosto muito de ter o apoio dos meus pais, estar ali participando, querendo ou não, serve de incentivo também, né? Pra gente, muitos não têm tanto domínio sobre o conhecimento, mas o incentivo que eles dão para os alunos ali é importante nesse momento, né? E também aproveitando aí o que o professor falou, eu acho que, assim, os alunos participando, né? Dessas Olimpíadas, também
dessa UbaFog, né? Isso serve de incentivo, né, para os alunos na escola. Eles veem, eu vou participar, próximo ano eu vou querer participar, né? Eu acho isso muito legal. Sim, sim. Não, e assim, eles acabam vendo também na física uma possibilidade de futuro, né? Tem até um dado interessante que isso é aqui no próprio IF de Maranguape, a quantidade de alunos em física na Antônio Luiz Coelho tem subido nos últimos vestibulares, né? Acho que a gente tem, eu não lembro exatamente o número, mas pelo menos uns 6 alunos, eu acho, por aqui, né? Acho que 5, 6 do último Enem. Que vieram pra cá? Que vieram pra cá, né? Sim. Que entraram, né? É. Vamos começar a ver a realidade da coisa, não? Realmente tem entrado muitos alunos, né? Aqui no IF a gente vê que... Como é, Maria? No ano que tu entrou, foi só tu? Eu tenho que dar A uma olhada representante, a pioneira. Justamente isso, né? A gente vê que com o passar dos anos tem aumentado, né, a quantidade de alunos, porque eu lembro que quando a gente chegou aqui no IF, a nossa turma foi uma das maiores, não foi? Sim. Tinha chegado até agora. Aí a gente vê que cada segurou por mais tempo, né? Isso, a gente vê que cada ano tem aumentado a quantidade de alunos, né? Que chega. Porque no início são, não sei se na UES era assim também, né? São 40 alunos e agora deve ter uns 5. Talvez. Muito otimismo, né? E a realidade, não sei se na UES também tem essa questão. Tem, muito. Aí a gente tem salas de aula às vezes, Carlos, com 1 aluno, 2. Eu já fiz disciplina com 2 alunos. Ao final do curso, passou do 5º semestre, se tiver 6 alunos na sala, tinha muito. Pois é, e assim, a proposta do podcast também é essa, né? De falar um pouco sobre o nosso curso, né? Fazer a divulgação, né? Para incentivar as pessoas a fazerem física, a realmente querer cursar, né? Lá na tua escola lá, tu acha que o pessoal tá se empolgando? Como é que funciona o interesse lá? Cara, tem melhorado muito nos últimos anos. Realmente tem crescido, né? A gente começa o ano já com os meninos perguntando para a Olimpíada, que foi uma coisa assim que para mim é um sonho, né? Assim, um professor, quando o aluno chega procurando, né? Que não sou eu que estou impondo, cara, o menino perturbou demais, né? Esse ano a gente não conseguiu o calendário para fazer a jornada da escola de foguetes, né? Porque assim, se a gente fizer até o dia 16 de maio, os resultados dessa competição a gente pode vincular no site da UbaFog, né? Só que a gente não conseguiu fazer isso a tempo então a gente lançou por fora mesmo, né? E lançou nas competições que tiveram em Fortaleza, organizado por outras pessoas. Mas eu vou me ver obrigado a, quando voltar em agosto, fazer uma competiçãozinha de foguetes com os alunos da escola, porque eles estão, tio, e os foguetes, né? Então, a galera quer construir também. Então, vai ter uma competiçãozinha em agosto lá. A gente vai organizar, né? É interna. É interna, vai só os alunos da escola. No máximo a gente convida lá próximo da escola, né? Tem o Antônio Marques de Abreu também, que é outra escola, que é uns 6, mais ou menos 7 quilômetros de lá. Então, e como a gente desce pro Itapeba Sul, que é lá perto deles, ano passado a gente convidou eles para participar, né? Levaram uma equipe, né? Para prestigiar o evento. A diretora, né, da escola, né, também foi lá. Então, por sinal, se vocês tiverem disponibilidade para ir lá, eu passo o horário para vocês, o dia, né? Ficar lá no sol. Certeza. Ajudando lá. Beta Carotene. Maria, viu? Vou falar com essa Maria. Pronto. Então, vou ter que organizar isso em agosto, quando eu voltar, né? Eu sou muito adepto dessa política da gente se aproximar mais, né, das escolas da região. Né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes o aluno acha aqui uma coisa inalcançável. Não, IFC deve ser muito difícil entrar lá, né? Isso. Nem vislumbra essa possibilidade. E eu acho que esse contato do IF, principalmente que é aqui local, né, com as escolas da região é muito importante. Sim. Não é isso, Carlos? É fundamental, porque assim, muitos desses meninos não têm essa noção ainda de o que fazer depois do ensino médio, né? Muitos acham que terminar o ensino médio, pegar um certificado e, sei lá, procurar um trabalho na região com alguma outra coisa. Então, assim, ir para o mercado de trabalho e, assim, são muitas vezes vagas escassas devido à região e tudo. Então, essa possibilidade de continuar estudando, né? Manter uma formação mais aprofundada, ela é muitas vezes desconhecida por eles, né? Então, a gente tem que apresentar para eles essas possibilidades, né? Sim, inclusive a questão das bolsas, né? A gente tem muitos auxílios aqui ligados à questão de deslocamento, né, Lívia? Tu tem mais propriedade para falar? Tem auxílio transporte, auxílio que a gente tem no instituto, tem auxílio moradia, tem permanência, tem muitos auxílios, né, para fazer justamente os alunos
permanecerem no curso, porque muitos dizem que não vem por conta da localidade, às vezes moram sozinhos e fica puxado, né, trabalhar, ir para a faculdade, então, Sim. querendo ou não, o auxílio serve como uma ajuda financeira. Sim, é isso aí. O IF busca muito ajudar aqui os Questão de alunos permanência em universitária, relação a né? essa parte. Sim, a gente tem. Eu acho que. Não sei se em Fortaleza também é assim, mas eu acho que aqui a gente tem um bom apoio relacionado a isso. Não é assim um valor muito considerável, né? Mas Sim. eu acho que, para a realidade, talvez, de quem está ali no ensino médio, né? Já é um valor ali que talvez eles nem saibam, possam contar, né? Sim. Isso aqui também, não só assim nessa questão financeira, né? A gente tem um apoio muito grande por parte dos professores, né? Os professores aqui ajudam bastante a gente, tiram nossas dúvidas, estão ali dispostos São mesmo flexíveis, né, Lívia? a nos Em ajudar. relação, às vezes, o ônibus daqui tem um problema, professor, que ele não funciona de acordo com o calendário do IF, né? Isso, é um grande problema que a gente, quando estávamos atuando como CA, né, a gente tentou resolver, mas infelizmente não conseguimos. Mas isso dificulta muito, porque, vamos supor agora, no final de semestre, vai ter AF, vai ter alunos que vão ficar de semestre e infelizmente não vai ter mais escolar para trazer eles, né? E a dinâmica é horrível, né? Porque muitas vezes lá na escola, né, sei lá, acontece eu não ir de carro, por exemplo, então ficar dependendo do transporte para voltar. Então, assim, muitas vezes, se você perder ali, passou de 6 da noite, 7 da noite ali, você não consegue descer mais para Fortaleza, por exemplo, né? Você vai ter que descer para Maranguá para conseguir fazer alguma quebra. Então, essa dinâmica e a gente está falando, tô falando dentro da ótica do Amanari, mas tem distritos muito mais distantes ali, né? Tem tanques, tem o pessoal do Rato, tem um aluno, eu não lembro se ele faz física ou se é matemática aqui, o Pablo, acho que é física. Que eu lembro que o Pablo é física, tu lembra? Ai, Maria. Eu forcei agora eu forcei. Tem também o Mas Anderson, né, que veio da Palmácia. Tem o rapaz da Da Palmácia. Palmácia, então assim, cara... Tá mais perto da... Não, mais perto lá de Guaramiranga do que daqui. Então assim, uma realidade muito complexa, né, os meninos... Eu sei que tem toda a questão da dificuldade natural do curso, entendeu? Então enfrentar tudo isso é bem pesado. É isso aí. Mas assim, cara, a nossa ideia é dizer aqui que vale a pena, cara. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não, e ter um professor assim, apaixonado pelo que faz, né, Lívia? Faz toda a diferença, porque empolga os alunos. Sim. Né? Querendo ou não, a gente vê muitas realidades e a gente sabe que a dinâmica de ser professor ela é muito complexa, né, Carlos? E o professor gostando mais da disciplina, a gente vê que o ensino ali parece ser melhor, né? Sim. É apaixonado pela A disciplina. gente é uma referência, né, quando tá ali dando aula. Isso. E eu falo muito para eles sobre isso, que tipo, física, eu me tornei professor de física por escolha, porque depois de 2015, nesse período que eu fiquei afastado, não fui para fazer o mestrado, eu cursei, por exemplo, engenharia na UFC, um bom tempo, né? Foi lá que eu aprendi a programar, por sinal, fiz engenharia de telecomunicações, mas eu vi que, assim, eu tive um choque, cara, não é isso que eu quero, não é isso. Eu já estava adaptado à ideia de sala de aula, já estava adaptado a ensinar, e foi uma questão mesmo de, cara, não vou continuar aqui, eu não vou ficar cursando por um pedaço de papel. Sim. Entendeu? Porque assim, eu não vou pegar aqui só para dizer que sou engenheiro. Eu gosto da aula, entendeu? Eu gosto de falar sobre física, é isso, e aí abandonei o curso, né? Mas saí com a bagagem massa, porque lá foi onde eu aprendi a programar, né? Eu programo e veio muito de lá, tive excelentes professores nesse sentido. E os meninos veem essa questão da gente correr atrás, né? A gente, por exemplo, mais uma coisa, que eu até esqueci de falar. A gente vai receber um laboratório maker lá na escola também, do Mais Ciência na Escola, né? Foi um projeto nacional que o Ceará foi contemplado, né? Então são 75 escolas cearenses, botando o Luiz Coelho lá em Maranguá para receber. Então, assim, os moleques veem a gente correndo atrás, né? Eles veem que eles não estão sozinhos. Então, é muito massa ter esse retorno deles também, né? É muito difícil, a realidade da gente é muito difícil em sala de aula, mas também tentando, né? Essa questão de ser chamado para o ensino, né? Pelo que eu entendi, foi essa a pegada. Tinha outras opções, sim. De repente tu viu que aquilo não era o que te completava, né? Não era o que realmente estava a tua paixão ali. Mas, então, eu estava lembrando da professora daqui, que ela disse assim, quando eu era nova eu queria ser rica, a Lourdes. Eu queria ser rica, só queria ser rica. Aí ela, inclusive, teve uma carreira, não sei se de modelo, né? Ela foi Miss. Foi Miss. E aí depois ela disse assim, mas eu comecei a ensinar e disse, é isso, não tem jeito. Você fica ali e não tem o que fazer. Você tenta fazer outra coisa e de repente você se pega... Não, já estou explicando aqui de uma forma que eu sou professora, né? E ela tem realmente o chamado aqui, a gente sente isso. E a mulher é referência, né? Aqui do Instituto. Abraço, Lourdes. Logo estaria aqui. Sim, vamos lá. Falando da questão aí do SEB, né?
como é que funcionou esse processo. Explica um pouquinho pra gente como é, o que é o CERN, né? Cara, a história do CERN, né, ele é um centro de pesquisas, né, o maior do mundo em física de partículas. Ele fica na Suíça, né, fica entre a Suíça e a França. Foi lá, por sinal, que foi descoberto, foi feito um experimento que comprovou a existência do bóson de Higgs. Então, assim, é um sonho, é o santo grau da física, né? E Cara, que massa, parabéns. o CERN estava sendo construído, o LHC, né, porque o CERN é um centro, né, o LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, ele fica dentro desse centro. Explica um pouquinho, pessoal, o que funciona assim. Bom, basicamente é um acelerador de partículas, né, que tem 27 quilômetros de diâmetro, né, ele fica entre duas cidades. Ele fica debaixo da Fica Terra. debaixo da Terra. Então, se dá uma jogada no Google e dá uma olhada nas imagens, é bem impressionante. Então, É um tubo gigantão. É um tubo gigante, e aí basicamente tem vários ímãs lá dentro, e aí é jogado lá feixes, né? E aí esses feixes de prótons, por exemplo, nessa energia absurda para conseguir acelerar esses caras. E aí jogam esses prótons lá dentro, botam eles para girar, e uma hora eles vão colidir. Então imagina duas bilas se chocando, né? Elas vão se quebrar em pedaços menores. Então quando você pega dois prótons, que já são coisas muito pequenas, e botam eles para colidir, eles acabaram se quebrando em coisas ainda menores, e aí a gente aprendeu, né, com esses experimentos, que o próton, por exemplo, não é uma partícula elementar, né? Ele é composto por partículas ainda menores, que são os quarks. E aí é uma física que envolve altas energias, e nessa brincadeira, né, a gente conseguiu desvendar vários mistérios aí do nosso universo, a composição, o modelo padrão de partículas, por exemplo, né? Ele, basicamente, o CERN, o LHC foi fundamental para explicar, para montar esse modelo padrão. Né? Então, assim, é um centro de pesquisa de excelência, é o principal no mundo quando se fala em física de partículas, né? É fake que pode surgir um buraco negro daí? Cara... É agora, hein, pessoal? Cara, assim, eu vou ser muito sincero, o que eu li até hoje não é fake. É fake, é uma física realmente que tem, envolve elevados níveis de energia, né? As condições são muito... Bota o carimbo lá. As condições consegue simular as condições muito parecidas com a da origem do universo, Big Bang, né? Mas essa ideia de que vai surgir um buraco negro que vai sugar o planeta inteiro não faz muito sentido. Mas é uma fake news que eu peguei na época, foi o ponto que eu estava, né, do ensino médio. No meu segundo ano do ensino médio, um professor, não era nem de física, levou e disse: vocês viram que vai ter, estão construindo um negócio que pode destruir o mundo e tal. E aí eu tive acesso ao que era o LHC no ensino médio ainda. Aí eu vi a data que ele ia ser ligado e fiquei esperando o mundo acabar. No ensino médio? No ensino médio. Em 2000 eu fiz o médio eu terminei o médio em 2010. 2010. Isso foi meados de 2009, por aí. Então, como é que funciona essa ideia de seleção para o CERN, né? Como é que eu fui apresentado a isso? Graças ao mestrado, né, a gente teve um curso de manuseio de equipamentos de impressora 3D, de cortadora laser, e aí esse curso de extensão foi lá na UFC. Né? Inclusive a Lívia participou também. A Maria também. E aí o Levi Braga, abraço Levi, né? Vou mandar esse corte para ele. O Levi, ele participou da Escola de Física do CERN, né? E ele também participou da escola da ESPEN, né? Que é um outro ponto importante para falar para vocês. A ESPEN é a escola Sirius, a escola Sirius para professores do ensino médio. Né? Nós temos no Brasil um acelerador de partículas de quarta geração, né? É o maior do hemisfério sul do planeta. E fica lá em São Paulo, em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, o CNPEM. E aí, anualmente, eles fazem algo similar ao que o CERN fez, já faz a escola de física do CERN, ela é anterior à ESPEN, né? E a ESPEN esteve esse ano na sua 7ª edição. A do CERN é mais antiga. Então, a ideia do CERN qual é? Fazer uma imersão, pegar professores do ensino médio, né? E levar essa galera para ter acesso, né, aos laboratórios, a entender um pouco mais como tudo funciona e tentar pegar tudo isso e adequar para a sala de aula, levar para a sala de aula, difundir, divulgar, porque nada melhor do que um divulgador científico do que um professor, né? Então a gente passa por dia, eu passo em 10 salas, tenho 10 aulas, 40 alunos cada um, são 400 pessoas por dia, né? Então o professor é um excelente divulgador, né? Então no Brasil nós temos algo parecido com a Escola de Física do CERN, que é a ESPEN, né? E aí eu tive acesso a essas informações graças ao Levi, porque ele participou das duas escolas. E aí eu fiz esse curso em julho, foi nas férias do ano passado.
E aí, meados de setembro, abriu a seleção para a Espen, né? E Uhum. aí cara, o não eu já tenho, né? Então vamos lá, né? Aí participei da seleção. E Como é a aí seleção, professor? envolve esse currículo, né? Acho que tudo acaba estando interligado. Tudo que a gente conversou até agora, essa bagagem com a Olimpíada, com projetos de ensino, com projetos de extensão, tudo isso acaba contando, você monta um currículo, né? E Uhum. aí eu tenho esse currículo já de participação nesses eventos. Quando sou aluno medalhista, você ganha alguns prêmiozinhos, né? De honra ao mérito, de honra ao mestre. Desculpa, esse currículo que tu fala é É um o currículo específico. Ou é o não, não, Lattes não, o currículo acaba entrando no currículo Lattes, mas eu também? falo que a gente monta um histórico, né, de você ganha um certo respaldo por estar trabalhando com a Olimpíada, com os alunos, tudo, então O seu você... nome começa a aparecer E se mais você lá. recebe certificações sobre isso, Sim, né, sim. todo ano você recebe um certificado com que você organizou a Olimpíada na sua escola, que você teve alunos medalhistas, se esses alunos vão bem, você recebe umas premiações, então assim, você pode jogar tudo isso no Lattes, né? E aí teve basicamente uma análise desse histórico, né, da participação do professor em projetos de extensão, de ensino, e aí junto com isso teve uma carta de intenção, né, e aí enviei para lá. Tudo foi feito virtualmente, né, e aí foram aproximadamente 700 inscritos do Brasil todo, e aí foram selecionados 60 professores para ir para o Sirius, que é aqui no Brasil. Uhum. Aí eu fui para o Sirius em janeiro. Cara, incrível, incrível. É uma experiência que não dá para descrever. Cara, é Fica em São absurdo. Fica em Paulo? São Paulo, em Campinas. É recente ele? Faz tempo que foi feito? Ele porque assim, existia o VX, que era um acelerador de partículas de terceira geração, né? Uhum. E aí o Sirius foi montado depois. O Sirius já é 2015 por ali, né? Então o Sirius mesmo, ele é 2000, meados de 2015. É igual o do da Suíça. Não, é diferente, certo? O da Hum. Suíça o daqui, a gente trabalha com luz síncrono, que é Ah, basicamente acelerar o elétron, e aí quando o elétron ele é acelerado, ele vai emitindo radiação, né? E sim. aí ele tem braços de saída, né? Não são os laboratórios, Uhum. e aí cada laboratório trabalha com uma faixa de frequência e de energia diferente. Você pode ter esse elétron lá sendo acelerado, ele pode emitir, por exemplo, infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, radiação raio-x. O raio-x pode ser raio-x mole, raio-x duro. Então, assim, dependendo do que cada laboratório trabalha, ele vai ter na saída um tipo de radiação diferente para expor as suas amostras àquele tipo de radiação, né? Então, assim, esse acelerador de partículas ele é só um pedaço do CNPq, né? O CNPq tem o Laboratório Nacional de Nanociência e Nanotecnologia, que é um laboratório, tem o Laboratório de Biorrenováveis, tem um laboratório nacional de luz síncroton, que aí sim é o Sirius. Então, o Sirius ele é um pedaço, né, de um grande centro de pesquisa, né, um dos maiores do país. E, então, assim, isso tudo são oportunidades para a galera que é da licenciatura, que é professor, Incrível. porque o que me possibilitou aí foi simplesmente o meu currículo, a carta de intenção e se inscrever no projeto, né? Aí foram 700 inscrições e foram escolhidos por Sirius 3 professores cearenses, não de física, aí uma professora de química, uma professora de biologia. Aí fomos, passamos uma semana lá, tudo pago, passagem, Uau. hospedagem, alimentação, tudo, né? Transporte, né? Então, um dos caras responsáveis por esse projeto é o Vitor Acioli, ele é lá do Rio de Janeiro, né? Abraço, Vitor. Ele foi um dos caras que encabeçou esse projeto, porque ele foi para a escola do CERN Uhum. e teve essa ideia de fazer algo parecido aqui no Brasil, já que a gente tinha um acelerador de partículas também, né? Eu Só imagino que que seja um projeto que custou muito caro, né? Sim, eu acho que tem conseguiu. financiamento do Ministério da Educação, da Ciência e Uhum. Tecnologia, né, e tudo, tem a verba do próprio CNPq envolvido, mas é um projeto deles, eles financiam tudo, então quem for selecionado para ir não paga absolutamente nada, né? Massa E demais. É aí, costumeiro nos países ter esse tipo de. bom, nós temos é porque assim, são poucos aceleradores de partículas pelo mundo, né? A gente tem a sorte de ter um no Brasil, né? Pois é, achei incrível. Então, aqui tem esse movimento, né? Em outros anos foram convidados professores de outros países para vir, né, para a escola Sirius, mas Uhum. esse ano foi exclusivamente para brasileiros, né? Eles tentam dividir nas vagas entre professores de física, química e biologia, tentar a questão de gênero também, né? E equilibrar a questão de gênero e também regionalidade, né? Tentar ter Sim, pelo menos um estado representado dentre os 60 selecionados, né? entendi. Então, cara, é uma experiência incrível. Joguem lá no Google Sirius, CNPq, joguem Aspen, deem uma olhada nas imagens. Se vocês quiserem, depois eu mando umas fotos para vocês bem legais. Então, assim, cara, tecnologia de ponta, física
pra caramba sendo feita lá, tipo, muito, muito, muito massa. Uma experiência incrível que, tipo assim, muda a sua perspectiva. Você, até estava conversando com colegas do mestrado, que é um processo meio que de decolonização da gente mesmo, porque a gente está acostumado a usar como referência pesquisas, artigos, cientistas de fora do Brasil. Então, assim, tem muita gente muito foda, né? Trabalhando aqui no Brasil em pesquisas incríveis e a gente não tem tanto acesso assim, né? A gente não pesquisa muito sobre isso. Então, essa ideia de você conseguir ver o que é que está sendo feito de bom na ciência nacional é excelente, entendeu? Então, assim, aí tem o corte, né? Foi pro Sirius, né? Já achei a experiência do Sirius incrível. Fiquei, assim, impressionado. Aí, o que aconteceu? Esse mês, né? Esse mês, esse mês agora estamos em... Calma que eu não tenho problema com datas. Junho. Estamos em junho. Então, foi esse mês ainda a seleção, né? Teve a seleção para a Escola de Física do CERN, que é na Suíça. E aí, mesmo esquema. Cara, o não já tenho, né? Vamos lá, né? Processo seletivo muito parecido, né? O currículo é na parte de ensino, né? E currículo tem a questão da experiência e a carta de intenção, né? Aí eu fiz a minha justificativa. E lá tem um plano de ação também, né? Tem um plano de ação. E mandei meu plano de ação, minha carta de intenção e o meu currículo, né? E aí fui selecionado, nós somos 2 cearenses que vamos para lá, foram 20 selecionados do Brasil. Aí daqui Sabe o nome do outro? Sei, é o Rodrigo Almeida, ele é professor do Rodrigo IF lá de Juazeiro, né, de Juazeiro do Norte. Aí. E aí somos nós 2 que vamos, né? Aí parte das despesas, né? A gente tem um apoio da Renafai, do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, mas boa parte por exemplo, as passagens, né, e tudo, vai ser tudo puxado pela gente. Então ainda estou pensando aí nessa organização aí, vai rolar uma vaquinha provavelmente. Mas o projeto massa. Então a gente vai para... É uma semana lá também? Não, é porque assim, a gente vai para o LIP, que é um laboratório de instrumentação e pesquisa em física de partícula em Lisboa, né? Aí vamos para lá, vamos passar 3 dias em Lisboa, nesse laboratório de instrumentação. Aí depois de lá a gente pega o voo para Genebra e aí passamos a semana em Genebra no CERN, conhecendo o centro, né? Como um todo. Entendi. E aí tô ansiosíssimo para ir. A ficha meio que nem caiu ainda. Eu falo sobre o assunto e fico, cara, eu vou conhecer o CERN, velho. Eu fico, meu irmão, é um sonho, é um sonho. Aí são quantos? É por país, é? Não. Não, são 20 brasileiros que são selecionados para ir, né? E aí tem brasileiro, tipo, do país todo, né? Do Ceará são 2. Acho que Ceará e São Paulo foram os 2 estados que levaram mais de uma pessoa, né? Daqui somos 2. Acho que São Paulo, salvo engano, são 2. E o resto da galera é espalhado. Tem Rio Grande do Norte, tem Roraima, tem Tocantins, entendeu? Então é bem Dividido, né? dividido. Aqui no Ceará, tu acha que é um lugar onde tem muito essa coisa do físico ser valorizado, de ter o físico assim? Porque dá a impressão, né? Não sei se agora vai abrir um ITA aqui, né? Em Fortaleza. Sim. Como é que tu analisa essa questão assim? Cara, em relação ao Brasil, né? Porque sim, a gente sabe sim. que, de modo geral. Pensando em carreira, né? O que acontece? Olimpíadas, por exemplo. Se você fazer o corte de Olimpíadas em número de medalha de ouro na UBF, por exemplo, na UBM, nas principais Olimpíadas científicas, é sempre Ceará-São Paulo, né? Ali ou o Ceará está com a maior quantidade de medalhas, ou São Paulo, e isso vem se alternando nos últimos anos. Se você faz o corte de ITA, IME, Ceará, São Paulo também sempre batendo ali, e Ceará muitas vezes sendo o estado que mais aprova. Sim. Então, se você vai participar de seleções, por exemplo, concursos públicos, sempre vai ter um cearense lá nas cabeças. A gente é muito acostumado, cara, a estudar. A gente tem essa pegada, acho que tá meio que no DNA, estudar. E persistir, mano. Acho que a gente tem muito essa pegada de persistir. Quando as coisas dificultam, a gente, tipo, beleza, é normal, é esperado. Então vamos pra frente. E tanta dificuldade, né? Que antes de tudo, um forte, né? Nordestino, a gente tem essa pegada de persistir, entendeu? E quando as coisas estão difíceis, cara, eu imaginava que ia ficar assim, então vamos pra frente. Então, o não já tenho. O não já tenho. Pronto, essa pegada. O não já tenho, né? Então, vamos atrás, não custa nada. Isso aí. E aí... Tu acha que o ITA ser aberto aqui é uma forma de, não, deixa eles lá, que é pra eles não ficar aqui enchendo o saco? Cara, eu prefiro acreditar, a minha leitura é mais de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, né? Eu acho que o que vem sendo feito aqui no Ceará é algo incrível, é algo que serve de modelo para o país, né? E eu acho que é um reconhecimento
A gente tem muito que evoluir, a gente costuma muito meio que reclamar do que está rolando aqui, mas eu acho que a gente tem que tirar um momento para reconhecer os feitos também, né? A gente tem uma educação que vem melhorando nos últimos anos, tem muito que crescer, a gente tem muitas problemáticas. O professor que está escutando aí e pensando na realidade da sua escola, tipo, meus alunos não são tão bons assim, cara, eu reconheço que isso acontece ainda, eu reconheço as dificuldades, mas a gente já evoluiu muito. E se a gente ficar aqui preso na ideia de só reclamar que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim, e não tentar inovar em metodologia, tentar não mudar, cara, eu penso assim, Isso é muito a Lourdes, cara. eu posso cair, mas eu vou cair atirando. Então, assim, eu vou. Se eu for vencido, eu vou ser vencido tendo batalhado muito para a educação ter valido a pena, né? Então, penso muito nisso. Eu entro em sala de aula e, cara, assim, eu sou servidor público. Então, meu salário é pago pelo imposto do contribuinte. E o que eu quero é que esse imposto que está sendo pago no meu salário tenha valido a pena. Que o cara olhe para o meu trabalho e pense, cara, pelo menos a grana que eu pago para esse cara por mês, para pagar o salário dele, vale a pena. Ele está batalhando por uma educação de qualidade. Então, se eu pegar e me acomodar e pensar, meus alunos não conseguem aprender, por que eu estou ali? No dia que eu acordar achando que meu aluno não consegue aprender, eu saio da educação. Eu vou fazer outra coisa. Lá vou programar, vou fazer alguma coisa, porque é isso, velho. Todo mundo tem um cérebro funcional, 2 pernas, 2 braços. Então, assim, a gente está aqui, a gente tem totais condições cognitivas de conseguir aprender. Então, por que eu vou acreditar que aquele cara, pela realidade dele, pela perspectiva dele, ele não consegue? Então, não faz sentido para mim. Então, vamos batalhar, vamos seguir. E aí eu acho que tem muita gente, né, aqui no Ceará com esse pensamento em mente. Eu tenho muitos amigos, incontáveis amigos que têm esse pensamento, né? E físicos. E a gente está fazendo isso, produzindo experimentos, levando para a sala de aula e inovando no ensino, né? Inovando porque a perspectiva é essa, é tentar melhorar. É isso aí. Cara, uma mensagem aí que ele deu, né? Mais uma vez me lembra muito. A gente já pediu no final, né? Mas acho que ele deu agora. Ele adiantou que a gente ia pedir. Foi. E aí, Livre, tem alguma consideração para fazer? Não, eu tinha as perguntas aqui, mas ele foi falando, esclarecendo Já tudo, foi fez respondendo. além, né? Que a gente ia pedir aqui. Muita coisa eu vi, assim, que me identifiquei bastante, né? Com a questão também, eu vi que o professor falou no começo que escolheu fazer a faculdade naquela faculdade por conta da distância, né? Sim. Foi uma coisa também que aconteceu comigo. No ensino médio, eu tinha contato sim com a física, não tive tanto contato, porque eu vejo que quando eu cheguei aqui no IF, tinha alunos que sabiam mais coisas, tinham tido todo um contato, e eu já não tive tanto esse contato com a física. No ensino médio, nem no fundamental, não posso nem citar nada, mas enfim, não falar das escolas aqui. Mas eu vejo, né, que é uma coisa assim que eu queria ter me preparado, ter chegado aqui bem, né? Mas que agora, estando no ensino médio, estando aqui na faculdade, eu vejo que eu tenho uma oportunidade de melhorar, de evoluir, né, a cada dia. E é bom estar entrevistando uma pessoa e, assim, que eu me identifique, né? Vejo essa questão da distância, vejo, assim, essa questão do ensino, de querer inovar, de estar ali estimulando os alunos. Isso aí é muito bom. É um conselho que eu deixo para a galera que entrou agora. Para vou começar com quem está no ensino médio, entendeu? Não vou dizer que o curso de física é o curso mais tranquilo, mas que hoje em dia nós temos ferramentas excelentes, nós temos bolsas de apoio, nós temos uma estrutura bem mais organizada. Então, assim, cara, se você gosta de física, se você tem interesse de entender mais sobre essa ciência que é linda, cara, cursa, velho, cursa, entra, entendeu? Tenta ver como é que tenta se aprofundar. Então, apoio muito essa ideia da galera de fazer física, porque assim, a gente precisa. Eu já até brinco com os meninos, cara, eu tô ficando velho já, tô nos meus 30, então assim. Tá novão, hein? Já queimei muita lenha por aí, então a gente precisa da renovação, a gente precisa da galera chegando. Não, mas é verdade, sim. A gente precisa que. Cara, eu fico muito feliz de ver vocês aqui fazendo esse projeto, né? Colocando isso pra frente. É um desafio. Porque, cara, a gente precisa é uma voz, né? Muitas vezes a gente ficou, a sensação era essa, de ficar silenciado, né? A física, ela era
a física era silenciada ali, a gente não Verdade. tinha esse poder de penetração em rede, nem nada. Então, hoje a gente tem páginas incríveis divulgando ciência, divulgando física e falando um pouco sobre o que a gente faz, né? Eu até brinco tem a parte do trabalho sujo ali, que é a parte de sentar ali, estudar realmente, mas todo mundo gosta de ver os resultados, mas todos esses resultados vêm, cara, de muito estudo. Então, aí já entra no ponto da galera da graduação. Mesmo você que quer se tornar professor de física, eu quero pesquisar ensino de física, cara, nunca negligencie a física bruta da coisa. Seja um bom físico, aprenda aquele conteúdo técnico que está ali, porque é fundamental. Quanto mais eu estudo essa parte de ensino, eu vejo que é fundamental que o professor tenha domínio pleno do que ele está falando. Então, mesmo você que está fazendo licenciatura, cara, não negligencie a física bruta da coisa, tá? Então, assim, se prepare bem, se forme bem, aquelas disciplinas pauleiras, tipo, não sei se vocês têm o física matemática aqui, métodos matemáticos. Não. Não? Não? Métodos matemáticos. É a parte que vocês, no meu caso, eu vi parte de gradiente, divergente, rotacional. Acho que vocês devem ver em cálculo 3, então. Cálculo 3. Deve ver em cálculo 3, né? Então, assim, você fica, às vezes, a galera da licenciatura, né? Fica, o que que eu vou aprender isso e tudo? E, cara, Não, isso tem com as pedagógicas. Tem muito aqui, pelo menos surgiu, né, aqui no campus, de, pedagógica? Não, mas eu vou ensinar física, eu quero fazer os cálculos. Tinha alunos aqui que faziam só os cálculos, né? Não, eu não vou julgar, porque essa maturidade de valorizar as pedagógicas veio com o passar do tempo. Sim. Veio quando eu precisei, por exemplo, escrever sobre minha prática e eu vi que, cara, não tem embasamento, tipo, o meu embasamento pedagógico era péssimo. E aí eu tive que estudar e ver o que, é que esses caras falavam e vi que, poxa, faz sentido, entendeu? Algumas coisas. E é importante que a gente consiga não negligenciar o curso. Cara, tá matriculado na disciplina? Pô, eu sempre penso nisso, cara, eu vou entrar para o 10, eu vou entrar para ter o melhor rendimento possível. Sei lá, psicologia de desenvolvimento ou sei lá, eletromagnetismo. A minha cabeça é a mesma. Eu vou entrar, sarrafa lá em cima. eu vou entrar para fazer o melhor que eu quero, porque assim, o professor tá lá, o professor se preparou. Eu tô me preparando para ser professor. Se eu não tiver o mínimo de respeito com o professor que está ali, independente do conteúdo que ele está apresentando, como é que eu vou ser um bom professor em sala de aula? Como é que eu vou criticar o meu aluno em sala de aula se ele não me respeitar? Então, assim, por respeito ao professor e a tudo que ele preparou para aquela disciplina, eu entro tentando tirar o máximo que eu conseguir dali. Então, eu entro para, tipo, cara, eu quero 10, entendeu? Então, eu acho que ter essa gana pelo conhecimento, ter essa ânsia por aprender, eu acho que é fundamental para você conseguir se dar bem na física. Sim. Eu acho que isso acaba te motivando diariamente. Quando você não tiver ninguém ali para te motivar, você consegue se motivar sozinho. É isso aí. O pai fala isso, né? Ele falou, quando eu fiz biologia, professor de biologia daqui, ele falou assim, quando eu comecei o curso de biologia, eu disse, eu quero ser o melhor biólogo, né? Que é aquela coisa de, não, o sarrafo é aqui, então... E assim, Carlos, a gente está encerrando agora, né? É só dizer que o Diego Maia, o professor Diego Maia, do Física na Lata, sim, mandou um abraço para ti, disse que tu é um cara incrível. Diego, grande abraço, Diego. Tô com saudade. Você trabalhou com ele, foi? Trabalhei com ele, o Diego foi... Quando eu entrei nessa instituição, a gente trabalhava junto. E trabalhava junto assim, eu era auxiliar de laboratório e ele era professor titular. Lá no começo. Lá no começo. Então, assim, foi um cara que deu conselhos que eu segui, foi uma grande referência para mim. E, cara, o Diego é um profissional incrível, né? Ele não tá mais em Fortaleza, né? Tá em outro estado. Sim. E, cara, é uma pessoa que eu levo no meu coração, de verdade. Um grande abraço, entendeu? Enfim, um cara excelente, excepcional. Daquelas referências que a gente vai tendo. Sim, sem dúvida. A Lourdes se chama de identidade pedagógica, né? Identidade docente, desculpa. Eu sempre falo que o trabalho que é feito, ele é feito a muitas mãos. E, com certeza, a dele tá aí desde o começo, né? Foi um cara que eu segui, ele dava muitos conselhos, cara. Ele parava, a gente tinha uns tempinhos livres, né? Ele, cara, faz assim, é melhor tu fazer isso, é melhor tu fazer aquilo. Então, esse jogo de cintura para lidar com a educação, né? Porque a gente que vem da física, eu particularmente era péssimo para lidar com pessoas. Eu era péssimo, assim, eu era muito introspectivo no meu canto. Então, assim, o Diego já muito mais safo, muito mais desenrolado. Então, assim, ele me ensinou muito de como me portar. Então, um cara excelente, entendeu? Um grande abraço. É isso mesmo. Eu também tenho muita dificuldade de me gesticular às vezes, mas é isso que ele falou, é um processo, né? É um processo. E você vai quebrando aquelas barreiras, né?
tenho muita vergonha de falar, de estar aqui me expondo, mas eu acho que é uma coisa necessária, né? Acho que o projeto, eu acredito muito nesse projeto. Sim. E eu acho que é muito importante para o cenário que a gente tem atualmente, como o Carlos colocou. E a gente vai fazendo as considerações finais agora, né, Lívia? Quer comentar alguma coisa? Agradecer, professor? Não, o que eu tinha para falar eu já falei aqui. E aí a gente vai entrando agora no finalzinho, Carlos. E aí eu queria fazer a última pergunta, que é para a gente encerrar, sobre coisas que você já fez. Você fez muitas coisas aí na educação, né? Mas assim, fora, é claro, a questão do cérebro, eu acho que é no sonho que você está realizando. Qual uma coisa que você não fez ainda, que você ainda gostaria de fazer? Cara, eu acho que ainda Tem muitas coisas, tem né? um mundo aberto aí, Mas né? escolher uma. Não, essa aqui é um pedido. Cara, eu tenho muita vontade eu tenho um sonho de conseguir montar um grupo de extensão, certo? Que consiga divulgar a ciência no interior do estado. É um projeto que eu Massa. tenho. Então, assim, a gente está falando dentro de uma ótica que a gente está muito perto da capital ainda, né? E tem galera no ensino médio lá no interior, tem galera terminando o médio sem saber direito do que rola aqui, sem ter acesso a essas oportunidades. Então, assim, eu tenho muita vontade de interiorizar o que a gente está fazendo aqui. É pegar o que a gente está fazendo aqui e levar para o interior. Porque, assim, no interior a gente tem grandes polos, né? Tem Juazeiro do Norte, por exemplo, tem Sobral. Mas eu falo muito, por exemplo, eu queria aproveitar que eu faço mestrado em Quixadá, começar puxando ali pelo Sertão Central, entendeu? Eu queria começar por ali. E fez parte do meu plano de ação do CERN, né? Sim. Então, essa ideia de interiorizar não só o ensino de física, mas levar a física, a galera ter acesso a experimento, a ciência de ponta. Essa tua fala me lembra muito a do Diego, ele falou isso. Cara, a gente tem que levar física para as pessoas, eles têm que conhecer física. Exato. Então, assim, isso. cara, a gente precisa porque o mundo evoluiu, o avanço da ciência está totalmente entrelaçado com o avanço do nosso convívio em sociedade. Então, a gente avançou como sociedade graças a avanços científicos. Então, com certeza tem um moleque lá no interior do estado muito bom em física, desenrolado, que tem aquele negócio natural para física, aquele jeito da física. E às vezes ele não tem acesso a isso, entendeu? Então ele é só a gente chegar para ele, cara, tu não tá sozinho, entendeu? Tu tem aqui, a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue, se tu quiser batalhar mesmo, seguindo isso aí, a gente tá aqui, entendeu? Então assim, acabar sendo uma referência para essa galera, entendeu? Então assim, eu tenho muita vontade de interiorizar isso aqui. E a gente começa no Ceará, vai motivando a galera, então assim, eu tenho muita vontade da física crescer de modo geral. Eu me incomodei muito na minha época de graduação com esse fato de ter disciplinas com 2, 3, 4 pessoas, entendeu? Então, eu acho que a gente faz um negócio tão lindo, cara. A gente estuda a natureza, velho. As partículas, elas parecem dançar, assim, entendeu? Então, as leis da física parece que uma grande partitura musical, uma sinfonia linda, e parece que a gente está num auditório, num teatro, ouvindo isso quase que sozinho, entendeu? Sendo que era para o mundo inteiro ouvir. E eu acho que a gente precisa levar isso para mais pessoas. É a alegoria da caverna, né? Você tá vendo uma parada e quer que todo mundo saiba, e de repente o pessoal, não é isso, não é a realidade. Eu tô focado aqui no meu trabalho, no meu dia a dia, na rotina, né? Sim, sim. É isso mesmo. E assim, tu tem alguém para indicar, um próximo convidado, de repente? Cara, tem muita gente muito boa, né? E assim, tem um aqui do lado, né? Eu já ia dizer, né, indicar a mulher dele. Essa aí já tava no radar, não conta. Tem um aqui do lado, né, que faz um trabalho muito massa, porque assim, a gente precisa de mais mulheres fazendo física. Concordo. A gente precisa, Verdade. porque cara, a minha graduação foram pouquíssimas, né? A gente entra Aqui na no sala de campus, mestrados. a gente vê assim que das mais antigas que tem, só tem a Karen, né? De mulher A Karen. aqui. A Karen e a Vitória, talvez, não sei. A Vitória já é mais atual, né? 2019. Acho que é 2019. 19, né? A gente vê que é muito escasso. O nosso ainda tem eu, a Maria e a Adriele, né? Sim. E a gente precisa, na minha concepção, ouvir ciência a partir desse local também, dessa ótica, né? A gente tem que sentar ali e ouvir, né, como é que é fazer ciência da parte dessa ótica, né? Quais são as dificuldades que são encontradas, quais são as limitações, será que é a mesma coisa, se não é, onde é que estão as diferenças, quais os motivos, entendeu? Então a gente tem que ouvir a partir dessa outra ótica também e acho que seria uma boa, entendeu? Temos, assim, tem N pessoas, né? Tem o coordenador da FECLESC, né? O Macarius Oliveira Tarrim, né?
O professor Dr. Macarius é um cara excelente, entendeu? Que também ele é muito preocupado com essa ideia de difundir conhecimento, um divulgador científico, né? Macarius, antes de saber que ele era coordenador, eu vi uma foto dele vestido de Darth Vader, né? Dando palestra pra galera no ensino médio. Então ele é um cara... Já chamou a atenção, esse cara... Então, assim, tem uma galera muito massa, entendeu? Preocupada com o ensino de física. Né? Isso aí. Entendi. Show de bola. Lívia, vamos fechar? Agradecer, né, professor, a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que os horários são sempre complicados e, infelizmente, nem todo mundo pode vir, mas, enfim. A gente dá nosso jeito, vai ajustando tudo para fazer dar certo. É isso aí. Tem alguma obra, professor, que tu indica, assim, para quem está começando, ou de repente tem curiosidade pela física? Filme? Como é que Não. Moisés. Pois é, não, vou ter que falar. O Moisésinho para Primeiro dia de aula do Moisés. Não, loucura. Não, mas eu tenho o meu melhor filme da vida, que é o Interestelar. Né? Mas é um clássico, né? Sim. Então, tem o Interestelar e tem um livro muito bom que é A Ciência por Trás do Interestelar, né? Até tive acesso a esse livro ontem, um colega meu levou pro mestrado. E, cara, eu acho um excelente filme, entendeu? Pra você entender. Anote o que você tem dúvida. Nossa, tem que ver umas 3, 5 vezes pra você, né? Então, assim... É irado, é muito bom, muito bom. Tu trabalha filme na sala de aula, essas questões? Ainda não? Cara, é um projeto? É como eu te falei, a gente tem um problema da carga horária, entendeu? Sim. Se eu levar Interestelar pra sala, são praticamente 3 horas de filme. Então são mais de 3 aulas, porque a gente não tem 50 minutos de aula, né? Então fica muito difícil, muito difícil. Eu tento abordar conceitos, né? Com os alunos, em momentos pontuais, em aplicações de projeto, né? Mas, para mim, hoje o filme é muito complicado por essa realidade da carga horária ser muito reduzida, né? É muito difícil. Mas é uma coisa que seria... Eu já abordei uma vez, naquela época de itinerário formativo, que eu te falei, do novo ensino médio. Sim. Em 22. Conseguiu. Eu consegui montar uma eletiva que era ciência através de cinema, né? E aí a gente levava tipo... Então eu levava episódios de série, coisinhas mais curtas, tipo um Black Mirror da vida, entendeu? Sim. Pra abordar alguma coisa. Mas não foi do jeito que eu queria, entendeu? Acho que não é do jeito que eu queria montar. Então, assim, acho que o problema do tempo é um limitante incrível. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente recebeu o professor Carlos Castro. E, como sempre, né, um café com boa conversa é sempre bom. Mas café com física é muito melhor.